Chegamos ao 4º episódio do podcast itinerante da Contrata Síndico. Eu, Luiz Gustavo Extremo, advogado e síndico profissional, vou conversar hoje com Vinícius Nas. Tu pronunciei certo? Tá certo, correto. É isso. Fiquei com medo agora. A Hidrocano, o que faz, quando começou, conta um pouquinho para nós. A Hidrocano é uma empresa do mercado há algum tempo, isso eu sei. Conta isso tudo. Perfeito, Luiz. Então é uma empresa familiar, já tem mais de 30 anos de mercado. Nós atuamos no segmento da parte de saneamento. Então toda a parte hidrossanitária a gente que cuida, né? São os resíduos ali de gordura, esgoto, pluvial, tudo isso a gente faz a destinação, né? E alguns tratamentos corretivos, que vocês entendem como desentupidora, né? Então, aí que tá. A gente vai colocar no plano de manutenção, tá lá escrito desentupidora. Exatamente. Entupiu, fedeu, chama eu, né? Já... tem até um bordão. Que bacana. Então, assim, o pessoal desmistificando um pouco, Luiz, aproveitando esse espaço, né? Agradeço ali, muito bacana essa oportunidade de falar com você, né? O que a gente faz hoje? A gente não trabalha mais no mercado de desentupidora, que o mercado de desentupidora a gente chama ele de mercado corretivo. Né? Então a gente trabalha no mercado preventivo, trazendo uma solução para o condomínio, que você colocou ali, tem dentro do planejamento do condomínio, mas às vezes não é executado de tal forma planejado. Às vezes eles só chamam quando dá M, né? Quando já está com um problema. Aí a gente entra nesse mercado para fazer um mapeamento, né, de como são as situações hidrossanitárias do condomínio e poder te orientar da melhor forma, qual o plano preventivo melhor para o teu condomínio. Ou seja, antes de dar M, né, para ninguém nos bloquear com a palavra, antes de acontecer o problema, você vai lá e mapeia tudo. E se acontecer o problema? Se acontecer o problema, a gente faz o corretivo, né? Temos equipes ali que trabalham 24 horas, então hoje precisou de mim, você pode me ligar, eu vou estar disponível ali para te atender. E o que a gente faz? O bacana, quando dá esses problemas que a gente não escolhe, né, que são datas bem bacanas que ocorrem, geralmente quando tem a utilização maior do sistema, data festiva, Natal, né? E quando você está com toda a família reunida, começa a dar esse problema. Você pode me acionar, a gente vai fazer esse mapeamento e não vai tratar de forma paliativa, né? Que seria somente para o pontual. Vamos entender a raiz do problema, o que ocasionou, né? Então a gente tem recursos, né, e tecnologias que a gente investe para poder fazer esse mapeamento de forma mais precisa. Um desses mapeamentos que a gente pode fazer hoje é via videoinspeção, que é como se fosse uma endoscopia da tubulação. Eu não vou falar que para rede de esgoto seria uma coluna, né? Verdade. Mas então seria basicamente uma endoscopia para a gente entender como que está a situação da tubulação. Eu percebi que você se diverte com a própria... Que bacana. Eu acho que, veja, a vida do condomínio ali, claro que o meu foco é esse, eu entendo. Sim. Que você possa fazer em qualquer lugar. Claro. Mas ela é difícil, assim, o síndico e a síndica têm os seus pesos e tudo. Então, o trabalho de profissionalizar a atividade sindical é justamente tornar isso um pouco mais simples e organizado. Perfeito. Fácil não é, mas organizado se torna melhor. Perfeito. Me diga lá, eu tenho lá na minha cabeça de advogado, tem lá MTR. Uhum. Alguém imite? Assunto polêmico, hein, Luiz? Assunto polêmico. Assim, a MTR, para quem não está familiarizado, é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Ela tem obrigatoriedade nacional, né? Então está dentro de um sistema nacional que é o SINIR, que é o Sistema Nacional de Resíduos. Você, como gerador, tem essa corresponsabilidade junto com a nossa empresa, né? Ou a empresa que está fazendo a coleta e destinação. Então, o ideal seria fazer essa destinação com o MTR, que é o quê? A gente está dizendo o que está sendo coletado, em que data está sendo coletado e a quantidade aproximada, óbvio. Depois vai para a pesagem, que a gente leva para um aterro. Esse aterro ele vai fazer a pesagem e o tratamento do resíduo de forma adequada, né? Porque hoje a Sanepar ela trata o esgoto, mas os resíduos classe 2A, que são resíduos de gordura, né, doméstica, ele acaba não tratando. E é muito custoso para a Sanepar. Quem aí nunca foi notificado, né, pela Sanepar para readequar a caixa de gordura? Né, os condomínios mais antigos aí vêm sofrendo bastante nessas notificações. No plano de manutenção da Contrata Síndico existe a questão da caixa de gordura. E, na minha opinião, é uma das questões recorrentes, não tem outro jeito. Às vezes, claro, depende da construção, de como Sim. foi feita, se ela está bem dimensionada e tudo Perfeito. Mais. Mas, normalmente, ele está em torno de 6 meses. Ou estou errado nessa conta?
Exatamente, assim, vai muito da utilização, né, do condomínio, a quantidade de moradores. Então, se tiver subdimensionada, geralmente, às vezes, precisa de uma manutenção um pouquinho antes, 4 meses. Mas o que a gente recomenda de 6 em 6 meses para manter uma saúde boa da sua tubulação. E pergunta de segurança, vamos falar um pouco sobre isso. O serviço na caixa de gordura é complicado, né? Ele tem um cheiro um pouco mais forte, é uma área que, afinal, é um buraco e tudo mais. Sim. Como são os cuidados de segurança com relação aos seus funcionários e tudo? Certo, perfeito. Então a gente investe pesado nessa questão que é a certificação. Então temos todos os nossos colaboradores são multidisciplinares. Então todos eles fazem curso para NR33, trabalham em espaço confinado, porque tem caixas que elas são, né, necessários alocar um colaborador para dentro da caixa, então ele precisa estar treinado para esse tipo de situação. Então NR35 trabalha em altura, mesmo sendo abaixo, então assim, 1,5 m já é considerado um trabalho em altura, mesmo sendo abaixo do solo. Então precisa ter essa certificação. Toda a questão dos EPIs, né? Então a gente tem as luvas específicas para esse trabalho. Você vai ver que se você contratar uma empresa ali, dentro do seu condomínio eles vão estar operando sempre com camisas de manga longa, que é justamente para evitar esse contato diretamente na pele do resíduo do colaborador, né? Então a gente tem todo um cuidado para que o colaborador, né, não se exponha, né, a esses contaminantes, né? Então, Para quem não sabe, eu perguntei lá da questão da MTR, estou perguntando isso porque no fundo, no final do dia, o síndico tem que se entender e bem contratar. O fato é que subsidiariamente, às vezes, ou até solidariamente, um erro muito grande, a responsabilidade pode ocorrer para o síndico. Isso é muito relevante. E, de repente, se acontecer com o síndico, pode ser que chegue ao condomínio também. É claro que a atividade síndico profissional da contrata toma todos os cuidados do mundo. E eu, como advogado, mais ainda tenho as minhas preocupações. Não é porque advogado que sabe tudo. Então, temos que se aconselhar para as boas empresas do mercado. Perfeito. Eu estou num desafio, não sei se você sabe, provar que em Curitiba tem as melhores empresas de atendimento condominial. 30 anos, você me disse. Exatamente. Então, são mais de 30 anos de mercado, você pode confiar na gente na questão de que você vai estar com uma empresa com seriedade. Então, aquilo que você citou sobre a preocupação do síndico, ele pode ficar despreocupado. A nossa ideia é trazer a responsabilidade técnica para a nossa empresa, então a responsabilidade ambiental, a gente cuida disso para você e vira uma solução realmente para o síndico. Chega de dor de cabeça, né? O síndico tem bastante coisa para se preocupar, né? Não precisa se preocupar mais com isso. O plano de manutenção é uma necessidade, né? Se ele se torna mal planejado, ele não funciona. Então, exatamente, a questão das caixas de gordura é um exemplo típico. Mas me diga mais ali, uma outra atuação condominial que veio na tua cabeça. Uma coisa que a gente não repara muito, mas vamos dizer assim, um condomínio aí na região do centro, né? Que trabalham com um subsolo de garagem. Tá? Então hoje você tem quantos veículos ali em média que você coloca no estacionamento? Vamos supor que sejam 20 veículos. Se você tiver um alagamento das suas galerias pluviais e tua bomba de recalque não der conta, você corre o risco de danificar esses veículos. Então aí tem que entrar na questão da cobertura do seguro, das manutenções que foram realizadas. Então assim, é um risco que pode ser evitado com simples manutenção que a gente realiza, né, que é a limpeza do poço de recalque, para que a bomba esteja funcionando quando ela precisa funcionar. Você sabe que você tocou num assunto interessante. Eu tenho uma curiosidade. Eu, como síndico, já tive que fazer um no-break para a assistência das bombas de recalque. Veja bem, já pensou se um dia acaba a luz, como é que faz? A bomba não vai funcionar. Exatamente. Então, claro, estar limpo é um dos pontos. Sim. Eu tenho exatamente a mesma visão que você. As pessoas não dão atenção ao posto de recalque. Isso surpreende quando você comenta ao síndico, as pessoas falam, não tinha pensado nisso. Eles são geralmente para esse ramo de atividade nosso, eles são surpreendidos por tantos detalhes que a gente acaba observando que vocês acabam deixando passar, porque afinal de contas é muito detalhe para que vocês aí deixa para um especialista te falar sobre isso, sabe? Por isso que a gente assume esse compromisso com o síndico, né, com o cliente nosso, de passar todos os mínimos detalhes para que não passe nada despercebido e te pegue de surpresa, né, desprevenido. Nessa questão das bombas ali, então se parou de funcionar, Luiz, está com um problema desse? Pode me ligar, a gente tem os caminhões que fazem a drenagem para que até que a sua bomba volte a operar, até que a empresa que faz essa manutenção da bomba faça ela operar novamente, você pode contar com os nossos caminhões para fazer a drenagem.
Síndico não trabalha 24 horas, mas às vezes acontece problemas que não tem como parar. Então, por exemplo, um entupimento e uma trava de uma bomba de recalque pode vir uma chuva, é claro que é urgente. O entupimento de alguma outra área, caixa de gordura, começa a vazar lá fora, cheiro e mau cheiro se torna urgente. Então, a Hidrocano tendo essa assessoria 24 horas está fazendo um diferencial de mercado, com certeza. Isso é muito interessante. Que bom que a gente tem esse conforto na atividade de síndico. É raro isso, né? A gente poder contar com esse apoio todo. Digo mais, eu acho que talvez tenhamos que explicar mais para as pessoas com relação a isso. Como que acha para a Hidrocano? Como que a gente faz para conversar com você e tudo mais? Maravilha. Hoje a gente está nas redes sociais, no Instagram, @hidrocanocuritiba. Lá vai ter também o acesso a todas as outras redes sociais nossas, tanto quanto o site, o WhatsApp. E lá garanto que vocês vão ser bem atendidos. Ou seja, vamos usar o trocadilho? Se der M, ligue para Hidrocano. Entupiu, fedeu, chama eu. Que legal, que bacana. Pessoal, esse podcast é gravado em parceria com a agência Acorde Marketing Digital e a Contrata 5 tem um objetivo. Além de provar que em Curitiba tem os melhores prestadores de serviços condominiais, é mostrar essas pessoas com mais detalhes e mais informações. Nos achem no Instagram, @contratasíndico, ou na internet, www.contratasíndico.com.br. Eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de contar a história de todo mundo. Espero que tenham gostado e vamos para o próximo.